Fala galera, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre uma obra que eu peguei para ler recentemente, uma baita de uma obra, né? O livro A Revolta de Atlas de Ayn Rand. Cara, nessa edição que eu tenho aqui é um livro de 1215 páginas, então confesso a vocês que demorou um pouquinho para eu conseguir terminar de ler esse livro. Esse livro ele foi publicado em 1957 pela Ayn Rand e ela é um expoente do objetivismo. Eu não tenho outras leituras da Ayn Rand, eu só li esse livro aqui. E o que chama atenção, dando spoiler, mas como é um livro de 57 eu não estou nem aí, na parte final do livro há um discurso de um dos personagens principal, ou o personagem principal, chamado John Galt, um discurso que ocupa aí mais de 60 páginas do livro, onde, segundo eu pesquisei, e eu pude perceber também pela própria leitura, a Ayn Rand faz a exposição do objetivismo dela, né? Dessa doutrina filosófica dela do objetivismo, que é uma doutrina em que ela eleva a razão como o bem supremo do homem, que toda decisão, todo comportamento social deve estar apoiado puramente na razão e não em emoções, não em metafísica, né? Nada disso. Ela, logicamente, nesse discurso dela, até pelo tipo do livro que é, ela já vinha fazendo isso, né, no decorrer do livro, mas nessas 60 e poucas páginas isso fica bem claro, fica bem visível e concentrado, né? Se é que 60 e poucas páginas dentro de um romance, de um monólogo, de um só personagem, né? Não seja estranho, mas enfim. Ela vai colocar então o coletivismo, vai colocar o cristianismo e a própria instituição católica, apesar que ela não cita isso assim, ela cita, mas não cita muito diretamente, são críticas que ela vai fazendo de forma meio que velada. Ela vai colocar isso tudo como se fosse a face de uma mesma moeda, tá? Logicamente, como por exemplo, um outro livro que eu já li, do Thomas Paine, A Era da Razão, né, que também faz uma crítica ao cristianismo feroz, tal, apesar que a crítica da Ayn Rand é muito mais inteligente, é muito mais... Ela pode te convencer na largada, né, se você não parar para analisar ela de uma forma clara e se você não conhecer o magistério da igreja. Né. Mas da mesma forma que Paine, a Ayn Rand ela ataca um espantalho. Ela não ataca a igreja católica. Ela ataca uma imagem caricatural da igreja católica, que todo crítico faz. Né? Principalmente como ela fala essa questão dessa elevação da racionalidade como bem supremo do homem, como se a igreja não agisse dessa forma, né? Não orientasse dessa forma dentro do magistério da igreja. Veja que com a Idade Média, quando há uma reconciliação da igreja com o aristotelismo, sendo que o principal expoente, a principal figura disso foi São Tomás de Aquino, eu tenho a razão elevada a uma categoria tão importante quanto a fé. A fé ela é só uma continuidade da razão. Aliás, a sua fé precisa estar apoiada pela própria razão. Né? Você não tem como ter uma fé irracional. Isso dentro do magistério católico, isso não faz sentido. Esse objetivismo de Rand, a gente vai ver que ele vai acabar conduzindo a pessoa à loucura se a gente for levar isso ao extremo, né? Até os últimos termos. E, por final, também, para mostrar como é complicada a própria doutrina dela, a própria escolha de uma. A própria escolha da razão como esse fim último do homem, da vida do homem, da forma de vida do homem, ela é também uma posição tão ideológica quanto eu buscar, por exemplo, a emoção, certo? Então a gente vai fazer a análise aí de acordo com alguns tópicos que eu separei. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que é interessante porque como tem muita gente, muito ateu que se apoia nesse tipo de literatura, nesse tipo de filosofia, né, no objetivismo, no caso, para refutar o cristianismo, acho que é dever de todos nós termos isso afiado, né, saber muito bem refutar isso, onde é que estão os pontos fracos e onde é que estão os pontos que contradizem aí frontalmente a doutrina católica. O primeiro ponto que salta aos olhos aí na obra toda, né, e depois vai ser mais fortemente defendido nessa parte final, nesse discurso do John Galt, é a questão do sacrifício e da caridade.
onde a Ayn Rand faz uma crítica muito feroz a isso durante toda a obra, né? E pior ainda nesse discurso, né? Ela vai mais fundo ainda. Uma das afirmações de Galt, são várias, né? O discurso ele é bem repetitivo em alguns pontos, mas uma das afirmações de Galt é que, abre aspas, sacrifício é abrir mão de um valor. Se você abre mão de algo que valoriza por algo que não valoriza, isso não é virtude, é traição. Né? Então, ela vai colocar aqui de forma clara que a moral cristã, né, que a moral da sociedade ocidental, colocaria como uma virtude você não viver para si mesmo, você viver para os outros. E isso, logicamente, não é verdade. Né? Isso, a própria resposta tomista para isso do magistério da igreja é que a caridade cristã ela é racional, ela precisa estar apoiada sobre a virtude, ou seja, não basta querer o bem do outro, você precisa querer o bem do outro conforme a sua reta razão. Explica então São Tomás, vejam, a caridade, sendo uma virtude, deve operar segundo a reta razão, pois toda virtude moral consiste na escolha da medida conveniente do meio em cada coisa, o que é determinado pela razão. Então, essa história, esse papo furado de que, não, você tem que ajudar as outras pessoas de qualquer maneira, tenha medo, porque senão quando você morrer, você vai para o inferno se você não ajudar, né? Ou que você tem que abrir mão de você mesmo, né? Deixar de ser você mesmo e seguir e viver para ajudar as outras pessoas, isso é uma opção que alguns expoentes da igreja, né? Essa questão de viver para os outros, fizeram na sua vida, mas não é o magistério central da igreja. Veja que quando São Francisco de Assis procura o Papa e ele diz para o Papa que ele tenta, ele tenta convencer o Papa de que toda a igreja deveria abandonar tudo e viver como ele, de viver da forma que ele está vivendo, o Papa diz para ele assim, olha, continua, né? Continua que você está no caminho certo, mas não é para todo mundo. Né? Como Chesterton fala, nesse momento, uma pessoa comum foi mais lúcida, né? Teve mais razão do que um santo. Então, o amor que está lá na Suma Teológica é o quê? Querer bem ao outro. Ou seja, e isso, querer bem ao outro, pressupõe ainda um amor ordenado a si mesmo. Então, São Tomás de Aquino vai dizer que o amor de caridade não exclui o amor de si mesmo. Né? Então, amar ao próximo não é fazer tudo o que ele pede, nem o que nos move de forma emocional. Né? Não, eu passei, eu estou com pena, eu vou dar porque eu fiquei com pena. Né? Mas a gente tem que fazer essa caridade apoiada no que é verdadeiramente bom para essa pessoa e para mim junto. Então, por exemplo, eu vou ajudar uma pessoa que está na rua, por exemplo, né? Não só dar uma esmola, mas ajudar efetivamente, porque eu não quero que pessoas fiquem na rua. Né? Não é bom para mim andar e cruzar com um maltrapilho, uma pessoa suja, uma pessoa que não tá cheirando bem, que está bêbada. Né? Então, fazer o bem contra a razão está totalmente fora da doutrina católica. Veja, dar dinheiro para uma pessoa, por exemplo, para alimentar o vício dela, não é caridade. Isso é desordem moral. Né? Onde é que está o erro da Rand e do personagem, no caso, John Galt? Né? É só ver valor onde você tem um ganho imediato ou um ganho sensível. Né? Que esse é o materialismo ético dele. Né? A moral católica, a moral tomista, ela reconhece que há bens que são imateriais e superiores, né, aos bens materiais. Por exemplo, você tem aí a verdade, a justiça, a própria fidelidade. Então, são bens imateriais que, num confronto com bens materiais, pode falar mais alto. Né? Ou seja, vão justificar que você renuncie. Né? E ela desconsidera o fato de que a caridade cristã não anula a razão, nem o valor pessoal. Ela realiza eles através de uma razão ordenada, de um amor racional e virtuoso. E isso é o que defende a Igreja Católica. E que pouca gente sabe. Principalmente, menos ainda sabem aqueles que criticam a Igreja Católica. Nunca leram,
nunca buscaram o magistério, se baseiam no que ouviram falar, no que outras pessoas dizem sobre isso, em publicações de jornal, de revista, ou em algum autor como Thomas Paine ou como Ayn Rand, né, e saem fazendo um juízo precipitado. Quando Galt, né, o personagem de Ayn Rand, então vai falar sobre fé e razão, ele vai colocar a questão nos seguintes termos, né? A fé é a pior maldição da humanidade, o exato oposto e inimiga do pensamento. Ou seja, é também uma visão caricatural do que é fé dentro da doutrina católica, dentro da igreja. O São Tomás de Aquino vai dizer que a fé ela é um ato racional do intelecto, como eu falei, e ela é movida pela vontade. Ou seja, você precisa ter uma vontade ordenada para chegar na fé. Crer é um ato do intelecto que assente a verdade divina sob o comando da vontade movida por Deus. Então a fé e a razão ela não se contradiz. E São Tomás de Aquino acrescenta, a fé não é contra a razão, mas ela está acima da razão. Claro, porque todo mundo há de convir que a razão ela consegue chegar até certo ponto. Você não consegue avançar além dela. Já avançamos muito do passado para hoje, com o desenvolvimento científico, de tecnologias, etc. A nossa razão consegue ir mais longe, né? Mas ela tem limite. E você extravasar esse limite através da fé não só é recomendado, como é adequado e conveniente a nós, porque isso é que mantém a nossa sanidade, né? Depois a gente vai ver isso no final, que é o próprio trecho de um capítulo do livro Ortodoxia do Chesterton. E o São Tomás de Aquino coloca ainda, né, que nada crê senão quem previamente julgou o que deve crer, ou seja, há uma decisão racional anterior à fé, anterior à crença. E veja, isso não vem só da Igreja Católica, dessa conciliação entre o catolicismo e o aristotelismo. Você vê que o Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, ele vai, depois de uma longa linha lógica, né, de argumentação e encadeamento lógico, ele vai mostrar que a felicidade, a verdadeira, o maior nível de felicidade que você pode atingir é quando você faz a contemplação intelectual do divino. Ele está falando isso antes de Cristo, não existia nada, né? Mas ele mostra que essa crença, essa fé no divino, e você reconhecer isso verdadeiramente e conseguir contemplar isso, você consegue atingir aí a verdadeira felicidade, né? Quando você compara a doutrina católica, a visão católica com a randiana, né, com o discurso de Galt, você vê que há uma incompatibilidade enorme, né? Ela está batendo em outra coisa, mas não é na moral católica cristã, né? Rand vai falar que essa fé seria algo irracional, então, como a gente colocou, ele vai falar isso dentro de um positivismo muito estreito, muito justo, e que ele só reconhece como válido o que é empírico ou dedutivo de forma imediata, né? A doutrina católica não, ela entende que a razão humana é limitada, mas confiável, né? Você deve sempre olhar a razão, e a igreja mudou no decorrer da história muitas vezes as suas posições por conta de posicionamentos racionais, que ela aceitou. E a fé é exatamente o que eu coloquei, é essa extensão, ela vai além da razão e não usado como negação. A posição católica, se a gente for pensar de um ponto de vista prático, ela é muito mais racional. Por quê? Porque ela reconhece a realidade de que a razão não tem como comportar todas as verdades. O método científico ele não é capaz de alcançar todas as verdades, mas por conta disso, ela elege a fé, que é compatível com a razão, e que além de ser compatível com a razão, toda a fé cristã ela é apoiada em sinais, em testemunhos, em acontecimentos históricos, metafísicos e morais, certo? O próprio racionalismo, esse racionalismo radical da Ayn Rand, ele se contradiz, né? Porque ela exige uma confiança cega na razão humana, né? Você esquecer todo o resto e focar só na razão, mas ela não consegue justificar essa autoridade da razão como uma fonte absoluta para você chegar na verdade.
Outro ponto bem interessante aqui do objetivismo de Rand e do próprio, né, discurso do Galt ali no livro, é quando ele fala sobre o egoísmo e o bem comum. Então, na afirmação do Galt aqui, ele diz: não considere os outros como objetivo da sua vida. Viva por você mesmo. Isso vai ser repetido, né, no livro, isso aí vem repetido de outras formas, mas com esse mesmo ponto de vista a obra inteira, né? Nos conflitos ali da Dagny e dos outros personagens ali principais do livro, né? E então, quando ele diz que não considere os outros como objetivo da sua vida, viva por si mesmo, quando ele fala isso numa crítica ao cristianismo e à Igreja Católica, ele também deixa de considerar o que é o verdadeiro magistério da Igreja. Então, São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: a virtude é um hábito operativo bom, conforme a reta razão. Ou seja, a virtude ela está alinhada com a reta razão. Quando a gente fala da caridade, né, do egoísmo ali, do bem comum, a gente está tratando exatamente a respeito disso. O fim da vida é a beatitude, é essa união com o Supremo. Né? São Tomás de Aquino vai dizer: a felicidade perfeita consiste na visão da essência divina. Novamente, né, a gente volta para aquele conceito do Aristóteles de aonde que está a felicidade, que é você conseguir enxergar essa essência divina. É um ato intelectual, né, e é um ato metafísico. Né? Ele inicia na razão, mas ele termina onde? Ele vai terminar na fé. E aí, segundo Aristóteles, e isso foi encampado pela Igreja Católica, você atinge a felicidade nesse momento. Né? O amor próprio, então, esse egoísmo que a Rand fala, ele só vai ser virtuoso se ele tiver ordenado. E ordenado ao quê? Ordenado ao bem, o que inclui o próprio bem comum e inclui o próprio Deus, o divino, né? O metafísico. A ética, né, defendida por Ayn Rand, ela vai absolutizar o eu como uma medida de tudo. Né? Então, tudo em função do eu, nesse egocentrismo. E ele ignora, por exemplo, que a pessoa ela só consegue se realizar plenamente em relação a outra pessoa. Então, você está sempre numa medida de dependência das demais pessoas da sociedade e de dependência com a sua capacidade contemplativa do transcendente. E isso tudo é esquecido dentro dessa absolutização do eu, né? Desse materialismo extremo aí de Rand. Além disso, a Igreja Católica integra esse eu com uma ordem reta, com uma ordenação da virtude, né? Ou seja, como um ato racional. Ela não destrói o indivíduo, mas ela liberta ele de um egoísmo desordenado. Quando o Galt então vai falar sobre o Estado, a relação da Igreja e do Estado, ele vai afirmar o seguinte: os religiosos deram o código moral que os governantes usaram para dominar vocês. Isso também está totalmente fora do que está na Bíblia, né? Do que está dentro da doutrina da igreja. E a gente pode ir lá para o Velho Testamento, tem aquela passagem famosa de Samuel, onde onde os judeus, né, as tribos, pedem um governante, pedem um rei para Deus, e Deus adverte eles, né, diz: olha, o rei vai tomar seus filhos, o rei vai tomar suas terras, vai tomar os frutos. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Ele disse: este será o direito do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos para colocá-los em seus carros e entre seus cavaleiros, e eles correrão adiante de sua carruagem. Ele os fará chefe de 1000 e chefes de 50, para lavrarem seus campos, ceifarem suas colheitas, fabricarem suas armas de guerra e o equipamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus oficiais. Cobrar-vos-á o dízimo dos vossos campos e das vossas vinhas, e os entregará aos seus eunucos e servos. Tomará os vossos servos e servas, os vossos melhores bois e vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Cobrar-vos-á o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis seus servos. Então clamareis por causa do rei que tivesses escolhido, mas o Senhor não vos responderá naquele dia. Ou seja, dizendo o seguinte: olha, vocês estão querendo um rei, esse cara vai ser tirano, esse cara vai vir para cima de vocês. Depois vocês não reclamem. Né?
Isso está lá, isso já está escrito lá atrás. E São Tomás de Aquino não é diferente, né? Ele vai dizer o seguinte, que a lei humana só é lei se for conforme a razão, reta, derivada da lei eterna. Ou seja, o poder ele só é legítimo, né, se ele tiver ordenado racionalmente para o bem comum. Então, a doutrina católica ela reconhece o papel da autoridade, mas ela submete essa autoridade à lei natural e a uma moral objetiva, né, uma moral virtuosa. A Ayn Rand ela vai rejeitar toda autoridade coletiva, né, só que ela vai se reduzir aí num anarquismo, né, um anarquismo ético, e ela não vai conseguir resolver os dilemas da convivência social, né, que existem e que precisam ser enfrentados. A posição católica, então, ela acaba sendo mais racional porque ela reconhece essa necessidade de uma autoridade legítima, mas que deve estar ordenada virtuosamente e limitada a princípios superiores, né? Aí a justiça, verdade, aos próprios direitos naturais, etc. E também aí é um furo horroroso da Ayn Rand, né? Ignorar a doutrina católica da subsidiariedade. Né? Veja lá o Papa Pio XI, lá na encíclica Quadragésimo Ano 79, né, número 79, ele vai dizer o seguinte: é injusto tirar dos indivíduos o que podem fazer por si e transferir à coletividade. Isso é a subsidiariedade social, né? E você pode interpretar isso aí tanto que é injusto tirar os bens, né, quanto a sua própria capacidade resolutiva. Esse princípio da subsidiariedade, esse princípio social católico, ele vai dizer o quê? Que as decisões locais, que dizem respeito a assuntos locais, devem ser tomadas localmente, iniciando aonde? Iniciando no próprio indivíduo. As decisões que dizem respeito a mim mesmo sou eu que devo tomar. As decisões que dizem respeito à minha família, à minha esposa e ao meu filho, nós devemos decidir aqui. A que diga respeito à minha família, né, com meus pais, com meus sogros, a minha sogra, deve ser decidida nesse seio. Então, as decisões, se ela extrapolar para o meu condomínio, então a gente vai decidir dentro do meu condomínio. E assim sucessivamente, até que você eventualmente chegue numa autoridade. Você passar, né, você sair de baixo, que é o que a gente tanto vê hoje aqui no nosso país e no mundo, né, essa tendência global de um governo central, de uma autoridade central ditando normas de cima para baixo para todo mundo. Isso aí vai justamente contra a subsidiariedade. E a Ayn Rand finge que isso não existe, né? Ou ela finge isso intencionalmente, ou ela faz isso de forma maliciosa, como mais uma das inúmeras detratoras, né, do cristianismo e do catolicismo em si. O Estado, então, ele só intervém quando esse corpo inferior, né, quando essa estrutura inferior, ela é incapaz de agir adequadamente. Né? E isso se aplica a tudo, né? Como eu disse, se refere à educação, se refere à justiça, se refere à economia, né, à saúde, tudo isso. A subsidiariedade católica, então, ela vai conseguir dar um equilíbrio entre a liberdade pessoal da pessoa com a responsabilidade social. Ela não vai fazer tudo o que ela quer, mas ela vai ter que decidir com os seus semelhantes, com aqueles que estão próximos dela, como que as coisas vão ocorrer. Veja que a Ayn Rand ela não oferece meios de articulação entre as esferas sociais, porque ela trabalha num individualismo exacerbado, por exemplo, família, empresa, Estado. Né? Você não consegue articular dentro da doutrina dela em relação a esses diferentes níveis, né? Porque quando ela fala dessa questão do objetivismo dela, desse individualismo, ela acaba fragmentando o tecido social. Né? Coloca como pessoas independentes, como se não tivessem relação nenhuma com tudo que acontece em volta delas. Então, a doutrina católica entende o ser humano como racional, mas relacional também e comunitário. Né? E vai respeitar a autonomia local sem perder o senso do bem comum, que é justamente o contrário do coletivismo que diz a Ayn Rand ser a outra face da mesma moeda em relação à doutrina católica. E especificamente sobre essa questão do objetivismo, né? Esse materialismo quase que doentio, um ponto muito interessante aí me fez lembrar da obra Ortodoxia do Chesterton,
E no capítulo 2 da obra, ele denomina esse capítulo como o maníaco, né? Se vocês quiserem se aprofundar ou ter uma ideia rápida desse capítulo, aqui no nosso canal a gente tem uma aula sobre ele, um resumo que eu faço sobre esse capítulo, eu vou deixar o link aqui para vocês, é só clicar e dar uma conferida lá, quem não puder ler o livro, mas é um capítulo bem interessante, se não um dos mais interessantes do livro, né? Então, nesse capítulo, Chesterton vai dizer, da ortodoxia, ele vai dizer o seguinte: o doente mental não é o homem que perdeu a razão. O doente mental é o homem que perdeu tudo menos a razão. Né? Ele vai mostrar que a mente doentia, ela não é a mente que está desprovida de razão. Pelo contrário, a mente doentia, ela é a mente que perdeu tudo menos a razão. Ela tá numa lógica exacerbada, numa espiral lógica, só que ela está ao mesmo tempo desconectada do real, do mistério, da poesia, né? Da abertura, da própria abertura metafísica. Ele começa esse capítulo falando que o maníaco é o cara que acredita em si mesmo. Se você quer encontrar pessoas que acreditam em si mesmo, que acreditam naquilo de forma veemente, naquilo que pensa, você vai num sanatório, você vai num hospital psiquiátrico e você vai ver pessoas que têm essa fé exacerbada em si mesmo, mas eles não têm a mínima imaginação. Se ele tivesse a mínima imaginação, ele veria o quão idiota ele achar que é Napoleão Bonaparte. Né? Ele perceberia isso, daria risada do próprio comportamento e a loucura dele estaria curada. Como ele perdeu toda a capacidade de imaginação, ele consegue achar encadeamento lógico em todas as coincidências que acontecem no mundo e aquilo ali deixa ele completamente maluco. Né? O Chesterton vai dizer o seguinte, que o louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Então, o excesso da razão, quando fechada sobre si mesma, vai gerar esse delírio de coerência total, essa obsessão, uma paranoia, porque você vai querer colocar o mundo inteiro dentro da sua cabeça. Né? Sanidade mental, de acordo com Chesterton, ele vai defender que ela requer o quê? Ela requer imaginação, ela requer humor, ela requer surpresa, paradoxo, encantamento com o real e não um controle absoluto da realidade. Só uma pessoa perfeitamente sã, como Chesterton fala, é capaz de andar no campo, por exemplo, com um galinho na mão, batendo aleatoriamente em folhas, cutucando o chão, brincando. O louco não consegue fazer isso. O racional não consegue fazer isso. Por que ele andaria com um galho na mão, cutucando as folhas? Qual o proveito que ele vai tirar desse ato? Tem alguma racionalidade nesse ato? Não, não tem racionalidade nenhuma. Então por que fazer? Né? Então vai havendo esse fechamento. Né? O objetivismo, então, esse objetivismo da Rand, ele vai exigir essa razão autossuficiente, autoconfiante, né? E gestora de todas as ações do indivíduo. Ele vai rejeitar completamente o mistério, vai rejeitar o transcendente, a graça, vai rejeitar o imprevisível e tudo aquilo que é metafísico. Né? Essa razão, então, sem abertura ao que é simbólico, né, e ao invisível, vai se isolar no ego da pessoa, vai terminar de uma forma egocêntrica, numa abstração própria. Veja que até é interessante quando a gente analisa a obra do ponto de vista literário. O John Galt, ele para uma transmissão de rádio e faz um discurso, faz um monólogo de mais de 60 páginas em cadeia nacional. Ou seja, mais de horas ali falando sem parar. Me lembra, né, o nosso personagem aqui recente, Fidel Castro, aqueles discursos de 6, 7 horas que ele ficava falando sem parar. Esse tipo de pensamento, ele já revela aí uma obsessão racional absolutista, né? Então já revela um próprio desvio comportamental, um desvio psíquico do John Galt. Claro que a gente está na licença poética aqui da obra e ela tenta aproveitar isso como o clímax intelectual da obra dela, né, para poder dar para poder expor essa doutrina objetivista. Mas se a gente for entrar na ficção, você vai olhar, pô, esse cara é maluco, falando esse tempo todo. Né? O Chesterton vai dizer o seguinte: a razão é, por natureza, uma coisa limitada. O poeta só quer pôr sua cabeça nos céus. O lógico quer pôr os céus dentro da sua cabeça. E o cérebro se rompe. Né?
Então a fé, ela não, como Chesterton vai citar nesse capítulo, a fé ela não se opõe à razão, mas ela vai proteger o indivíduo da tirania da razão, de uma razão desordenada, o imaginário, né? E com ele a teologia, o dogma, a poesia, a fé, o místico, ela vai manter a mente em contato com o real, né? Que é sempre maior do que o intelecto, que é sempre maior que a razão. A Igreja Católica propõe precisamente essa harmonia entre razão e fé, onde a razão ela é respeitada e libertada, mas ela não é idolatrada, ela não é considerada algo infalível, né? Muito pelo contrário, e a gente já vê isso, né? Então, basicamente, pessoal, essa é a análise dessa pequena obra, A Revolta de Atlas. Apesar de tudo, é uma obra muito interessante do ponto de vista libertário. Ela vai te dar bastante elementos aí e bastante engate lógico em relação a questões econômicas, em relação ao coletivismo, marxismo, etc. É boa de ler, acho que é uma obra que todos deveriam ler, mas leiam com esse espírito crítico, né? Com esse viés analítico aí, para não engolir todas essas ideias aí disparatadas da Ayn Rand trazidas no livro. Beleza, galera? Vídeo longo, quem puder aí, curta e compartilhe. Valeu!